Olá, olá, olá você, alô você, como vai? Tudo bem? Que prazer poder mais uma vez estar aqui junto com você, meu aluno, junto com você, minha aluna, junto com você que não é meu aluno nem minha aluna, mas me acompanha através do canal do YouTube com as nossas aulas, né, que são direcionadas aqui pelo Meet. Na aula de hoje vamos falar sobre o governo de Pinochet, ditaduras na América Latina, o caso do Chile e o governo de Pinochet. Quero pedir licença para você para poder compartilhar aqui a nossa tela, né? Para que você me acompanhe em tempo real. Quero que você me acompanhe aí em tempo real para a aula de hoje, para que nós possamos falar, né, sobre o caso do Chile, sobre o governo do Pinochet. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Lembrando você que na aula passada, tem aí no canal do YouTube a nossa aula passada, nós falamos sobre o governo de Salvador Allende no Chile de 1970 a 1973, que colocou em prática políticas consideradas socialistas, os Estados Unidos buscando a hegemonia capitalista da América Latina, foram os maiores opositores, né, do governo de Allende, e no dia 11 de setembro de 1973, um golpe militar tira Allende do governo. Para a aula de hoje, o nosso objetivo é compreender as ações e características da ditadura liderada por Augusto Pinochet no Chile, analisar também a ação da oposição e o fim do governo Pinochet. O general Augusto Pinochet, presidente do Chile de 1973 a 1990, cumprimenta Henry Kissinger, secretário dos Estados Unidos da América. Esse encontro foi em Santiago do Chile, em 1976. A fotografia que estou mostrando para vocês é um indício do que de fato ocorreu. Os Estados Unidos apoiaram os golpes de Estado ocorridos na América do Sul, né? Sai Salvador Allende, eleito no Chile, e entra Augusto Pinochet, presidente do Chile. Ele vai de 1973 a 1990. E na foto nós temos aí o Henry Kissinger, secretário dos Estados Unidos, em 1976. Nessa foto, perfeitamente, você vê que os Estados Unidos apoiaram os golpes de Estado que ocorreram na América do Sul. Mas como foi o governo Pinochet, professora César, 1973 a 1990? Como foi o governo dele? Bom, o general Augusto Pinochet era general-chefe do Exército durante o governo de Salvador Allende. Ele foi nomeado presidente pela junta militar que comandou as ações. A economia do Chile foi uma inspiração econômica na ideologia de Milton Friedman, da Universidade de Chicago. Os economistas do governo eram conhecidos como Chicago Boys. A intensa privatização aconteceu no Chile, aumento da desigualdade social. Em 1990, só para você ter uma ideia, 38,6% da população estava abaixo da linha da pobreza. É isso mesmo, vou repetir para você. Em 1990, 38,6% da população chilena estava abaixo da linha da pobreza. Bom, Pinochet privatizou empresas, serviços de saúde, a previdência social, atraiu capitais em empresas estrangeiras, estimulou as exportações, suprimiu o controle de preços e também abriu o país ao comércio internacional. Aí, em 1975, acontece a Operação Condor. Professor César, o que é a Operação Condor? Não é Condor de dor igual essa que eu tenho na minha coluna, não, não é. A Operação Condor de dor. É a Operação Condor de 1975. Acordo de cooperação internacional entre os governos militares do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia e Chile, aliado aos Estados Unidos. Juntar esforços para combater grupos opositores, uso de operações clandestinas e violação de direitos humanos, prisões, torturas, assassinatos. E aqui nós temos então uma charge, né, de Carlos Latuffi, no ano de 2008, sobre a Operação Condor. Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Brasil,
né? Qual era o objetivo mesmo, gente? Era o uso de operações clandestinas e violação de direitos humanos, como prisões, torturas e assassinatos. Partidos políticos, nesse período, foram proibidos. Investimentos públicos caíram pela metade. Piores índices de gastos sociais em educação, saúde e previdência social da América Latina. Estímulo para a sociedade se tornar mais individualista, consumista e despolitizada. Eu vou repetir para você. Um estímulo para a sociedade se tornar individualista, consumista e despolitizada, ou seja, quanto menos a sociedade da América Latina soubesse de política, era melhor, né? Milhares de prisões e episódios de tortura aconteceram por motivos políticos. O Estádio Nacional do Chile foi utilizado como local de fuzilamento, pessoal. Para vocês terem uma ideia, o Estádio Nacional do Chile foi utilizado como local de fuzilamento. A oposição foi toda praticamente desaparecida ou exilada. O movimento sindical foi controlado e também desarticulado. Aqui, nessa imagem, eu mostro para você o Museu da Memória e dos Direitos Humanos em Santiago, que foi inaugurado no ano de 2010, é dedicado às vítimas da ditadura de Augusto Pinochet. Ah? E como chega ao fim o governo Pinochet? A Constituição de 1980 no Chile, outorgada por Pinochet. Lembra que no Brasil, em 1824, Dom Pedro I outorga a nossa primeira Constituição? A Constituição outorgada no Império Brasileiro de 1824, outorgada quer dizer imposta. Foi o mesmo caso no Chile. A Constituição de 1980, imposta por Pinochet, previu um plebiscito para 1988, tornando-se legítimo o governo e dando a possibilidade de reeleição para mais 8 anos. No plebiscito de 1988, o não venceu com 56% e as eleições foram marcadas para o final de 1989. Os partidos políticos de oposição se uniram em frente à chamada Concertación de los Partidos por la Democracia. Concertación de los Partidos por la Democracia. Pinochet ainda conseguiu aprovar no parlamento leis que restringiam investigações de prováveis violações ocorridas durante seu governo e garantindo a chefia de instituições militares a militares. Mas aí nós temos o fim do governo Pinochet. Em 1997, uma foto de Pinochet recebeu o cargo de senador vitalício. Em 1990, o Pinochet ele sai da presidência da República. E em 1997, ele recebe o cargo de senador vitalício do Chile. O que é senador vitalício, pessoal? É para o resto da vida, né? É para o resto da vida. Pinochet, ele foi preso em Londres em outubro de 1998 por crimes contra a humanidade. Ele ficou 503 dias em prisão domiciliar. Foi novamente preso em janeiro de 2001 por assassinato de opositores durante seu governo. Pinochet foi alvo de inúmeros processos, como enriquecimento ilícito, violação de direitos humanos e também de assassinatos. E mesmo com tudo isso, né, ele ainda recebeu o cargo, vou mostrar de novo para você aqui, em 1997, né, ele recebe o cargo de senador vitalício. Ok, então? Bom, pessoal, nessa aula de hoje, nós vimos o governo ditatorial liderado por Augusto Pinochet no Chile, que seguiu uma tendência econômica neoliberal aliado aos Estados Unidos. Nós vimos também que houve muita violência contra os opositores, inclusive o estádio do Chile, o Estádio Nacional do Chile, ele foi utilizado como espaço para fuzilamento dos opositores. Nós vimos também que quase 40% da população do Chile estava abaixo da linha da pobreza, né? Nós vimos um aumento da desigualdade social e também uma forte desestatização e uma economia neoliberal dentro do Chile. E também vimos, né? E também vimos na aula de hoje a Operação Condor, Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Chile, né? A Operação Condor, que foi montada, né? Que foi montada para operações clandestinas
violação dos direitos humanos, como prisões, torturas e também assassinatos. Ok, pessoal? Tá? E o Brasil, infelizmente, né? Infelizmente, o Brasil acabou participando dessa Operação Condor em 1975, uma cooperação internacional, né, entre Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia e Chile, aliados a quem? Aos Estados Unidos da América. Juntaram esforços para combater grupos opositores. A aula de hoje falando sobre ditaduras na América Latina e o governo de Augusto Pinochet no Chile. Eu espero mesmo que você tenha adquirido e elencado novos conhecimentos com relação a esse tema, viu? Tem aí um vasto campo para você poder efetuar as suas pesquisas, tem um vasto campo de pesquisa para você, né? Sobre a ditadura no Chile, sobre a Operação Condor, para você pesquisar sobre o governo Pinochet, um vasto campo de pesquisa para você. O conhecimento liberta, nunca se esqueça disso. Vocês viram que um dos principais objetivos desses governos, principalmente do Pinochet, que foi de 1973 a 1990 no Chile, era fazer o quê? Era fazer com que a população não se interessasse por política, não tivesse conhecimento, ela não se interessasse, ela não aprendesse, ela não absorvesse conhecimento, porque a população, quanto menor conhecimento ela tiver, mais fácil ela vira massa de manobra. Então, o conhecimento, ele liberta. Muito obrigado para você que esteve comigo na aula de hoje. Nunca se esqueça que nessa vida tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora e que nesse mundo nada acontece por acaso. Forte abraço para você, tudo de bom e até a nossa próxima aula. Volto a repetir para você, o conhecimento liberta. Aquele abraço e seja muito